É legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista e previdenciária. E eu sou Otávio Calvé, juiz do trabalho e professor. E a gente está aqui para trazer as novidades, atualizações, informações sobre projetos de leis, leis novas, mas tudo de forma leve, acessível e interativa com você. Para isso nós estamos construindo esse podcast, para a gente conseguir dialogar, criticar, ver as novidades, as decisões recentes, mas sempre de forma acessível para a gente poder ter mais acesso à área trabalhista de uma forma simples, rápida e descomplicada, não é, Carol? E o que não tem faltado é informação, né? Cada projeto de lei que aparece, cada lei nova, a gente sempre discute, conversa e tem muita notícia para trazer aí para o pessoal, muita atualização. A área trabalhista tem essa característica, né? Ela não para. A cada semana a gente tem novidade, né? Eu sou juiz há 26 anos e eu tenho orgulho de dizer que toda semana aparece algo que a gente desconhece, que a gente precisa, né, pensar, precisa refletir, porque as relações humanas elas são dinâmicas, né? E a área trabalhista ela cuida disso, né? De relação entre dois seres humanos, por isso é tão interessante a nossa área, né? Vamos lá? Vamos sim. Acho que uma das últimas leis aí que está dando muito o que falar é a Lei 14.611, agora de 2023, que fala sobre não ter discriminação entre remuneração e critério salarial, né, entre homens e mulheres, mas não só. Ela fala também sobre não ter discriminação sobre raça, idade, etnia, origem. Então, uma lei que veio aí para tratar de alguns temas bem interessantes e trouxe também aí um ajuste na lei, trouxe acho que um olhar importante sobre compliance. Essa lei nova, ela muda o artigo 461 da CLT, né, acrescenta ali algumas novidades sobre equiparação salarial, né? E assim, como eu gosto de polêmica, né, eu já vou começar fazendo uma crítica, porque assim, até a gente tem conversado isso muito no grupo de colegas, né, em 2 décadas atuando ali cotidianamente com os processos trabalhistas, jamais vi uma alegação de que o motivo da discriminação salarial seria em razão de sexo ou gênero. Eu nunca vi essa alegação. Então, assim, quando vem uma lei que tem esse corte específico, né, claro, ela é bem-vinda, porque a gente sabe que existe estruturalmente na nossa sociedade a discriminação com a mulher. Isso é fato, a nossa Constituição reconhece isso há 35 anos, então isso não está em discussão. Mas, assim, o questionamento que fica interessante é a gente tentar resolver mais do ponto de vista punitivo do que propriamente educativo, né? Então, assim, eu acho que é a crítica que a gente está vendo acontecer nesse momento à lei, né? Porque vai gerar, talvez, uma circunstância de muitos empregadores serem surpreendidos com punições pesadas, né? E eles não estavam, talvez, nem imaginando que estivessem dentro do enquadramento dessa nova legislação. Essa é uma crítica que a gente está vendo agora, né? Uhum. Mas a lei é bem-vinda, né? Porque a gente precisa resolver esse problema na nossa sociedade. Eu acho que isso não tem dúvida, né? Uhum. E ela trouxe o parágrafo 6º ao 461, eu acho que dá uma dica bem boa aí para os advogados, para sempre estarem atentos que existe a possibilidade de pedir uma indenização por dano moral, além de pedir a questão da isonomia salarial. Então, acho que ali veio assim uma dica bem importante para quem atua na trabalhista. Né? E assim, é algo que, na verdade, sempre pôde ser feito, né? Porque assim, quando você é discriminado, né? Porque o corte da equiparação salarial é esse, né? É discriminação se concretizando em matéria salarial. Então, assim, quando você sofre uma discriminação, você sempre tem, além da questão patrimonial, né, que é a diferença de salário, você tem a questão pessoal, né, você tem a questão que acaba gerando a possibilidade do dano moral. Então, isso sempre foi possível. Mas realmente é interessante, porque quando a lei traz, né, e vem escrito na lei, aí as pessoas, obviamente, se sentem mais incentivadas, né, a também buscar uma reparação por esse aspecto, quando a discriminação fica efetivamente provada, né? Tem que tomar cuidado com isso também, né? Tem que provar
que houve ali o fator discriminatório, né? Claro, quanto mais depois da 13467, em 2017, a reforma trabalhista que trouxe a questão da sucumbência recíproca. Então, tem que haver esse cuidado, sem sombra de dúvida. A gente costuma falar assim que o primeiro grande juiz da causa é o advogado, né? Esse jargão é conhecido, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar não só naquilo que potencialmente eu posso ganhar, né? Mas de fazer a coisa dentro do que é, primeiro, o certo, óbvio, né? Com ética, e o que eu posso provar, né? Essa semana mesmo eu estava fazendo uma audiência e, enfim, era uma situação de cooperativa ADA, que ficou grávida, aí entrou com a ação dizendo que era empregada, aquela circunstância que se ganhar o vínculo de emprego, consegue ali uma proteção muito boa. Se não ganhar o vínculo de emprego, é nada, né? E aí fizemos a audiência e no final a cooperativa ofereceu um acordo lá de valor baixo, mas por quê? Porque a trabalhadora não tinha conseguido provar nada, né? Então, assim, é muito importante a gente estar atento não só ao que eu acho que é o certo, né, o que é o justo, mas o que eu consigo trazer, né, o que eu consigo provar, o que eu consigo mostrar, né? Então, essa questão da equiparação salarial, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Assim, você vai alegar, mas você tem que estar ali bem calcado para provar, né, que o empregador não te deu o mesmo salário por esse fator discriminatório, né? Eu acho que essa lei ela também trouxe uma importância muito grande, mostrou a importância do preventivo trabalhista. Eu acho que as pessoas se preocupam muito com a parte da litigiosidade, né, do repressivo, mas não com a prevenção, com o que a gente chama hoje em dia, né, que é bonito de falar, que é o compliance trabalhista, que é um pouco esse lado de treinar os gestores, informar, orientar mesmo os grupos, criar canais de comunicação, ver o que está acontecendo de mais relevante na empresa, dentro de uma instituição, né, para que eles consigam fazer os ajustes. Então, assim, ter uma orientação nesse momento, né, de um advogado, ter uma equipe de RH que esteja preparada para absorver essa demanda também é bem relevante. Assistir o nosso podcast, né? Claro. Porque, assim, o que eu acho que fica muito claro, né, é que, assim, a gente está numa fase em que a gente precisa mudar a mentalidade, né? Há uma grande mudança em curso que muita gente tem dificuldade de compreender, de aceitar, né? Porque é normal, assim, a pessoa vem fazendo as coisas de um jeito há décadas, né? E, de repente, são novas informações, novas formas de ver o mundo que há uma certa dificuldade para algumas pessoas. Essa lei, por exemplo, eu acho que ela aponta em algo que para mim já estava acontecendo, que é uma grande preocupação com a diversidade no ambiente de trabalho, né? A gente está caminhando para essa preocupação de uma empresa ela ter esse cuidado de fazer as contratações, fazer as escolhas dela, pensando também nesse fator, né? E assim, o pessoal de RH, o pessoal assim já mais moderno, né? Eles entendem até que a diversidade na empresa é um fator que aumenta a produtividade, porque naturalmente você precisa, digamos assim, ser maior ou ser mais conectado para você conseguir trabalhar esses novos elementos, e isso é um ganho também de produtividade para a empresa. Então já há estudos nesse sentido, que é muito interessante, né? A diversidade, ela melhorando o aspecto econômico da empresa, né? E aí, falando sobre dano moral, eu me lembrei também dessa decisão recente agora do STF, né, em que eles já estipularam, concluíram, né, que aquela previsão da CLT sobre valores, que elas servem como parâmetro e não como teto, não como limite máximo para o julgador. Então, na verdade, o que vai funcionar? Como uma orientação para que o julgador tenha aqueles valores como parâmetros, como uma ideia, uma sugestão, né, praticamente. Esse tema, assim, é um tema bastante difícil, porque, assim, se coloca no lugar de um juiz, na hora em que você verifica, existiu dano moral, né, sei lá, houve um acidente de trabalho, eu passei ali um momento, né, pessoal complicado, uma morte, enfim, qualquer coisa, uma amputação, mas, enfim, aconteceu o problema. Quanto vale isso? Como que você vai atribuir um valor a uma morte, a uma amputação, enfim, uma doença? Qual é o valor disso?
Então, assim, é uma angústia para quem tem que fixar esse valor, né? Quando saiu a reforma trabalhista lá com os parâmetros, eu fiquei feliz, para ser muito sincero, com os parâmetros, né? Porque pelo menos você consegue ter ali uma orientação do que você vai utilizar para fazer um valor maior ou menor de dano moral. Porque antes era meio que assim, né, aquela decisão, antigamente eu falava mandrake, mas agora é Harry Potter, né? Você acha um valor, né? E por que esse valor? Tanto que a pessoa recorre, o tribunal também faz o seu vlaps, e faz um valor maior, menor, assim, e fica uma insegurança jurídica muito grande, né? Só que a escolha da reforma não foi boa no sentido de qual foi da tarifação que eles criaram, né? Que foi a partir de valor de salário, né? Essa foi a grande crítica desde o início, né? Porque eu não posso dizer que a amputação de um membro por um acidente de uma pessoa que ganha 1.500 vale menos de uma pessoa que ganha 10. Somos todos seres humanos, todos passam pelas mesmas angústias. Então essa foi a grande crítica à reforma trabalhista, essa questão de usar o salário, né, como parâmetro, como tarifa, uma tarifação para calcular o dano moral, né? Eu acho que o Supremo foi bem nessa matéria, né? Eu acho que sim. E aí, só para recordar, a lei, a CLT, fala que quando o dano é de natureza leve, a indenização a ser paga vai ser de 3 vezes o salário do ofendido, né? Quando é de natureza média, vai ser de 5 vezes o salário dessa vítima. Quando é de natureza grave, vai ser de 20 vezes o salário do ofendido. E quando é de natureza gravíssima, vai ser de 50 vezes o salário da vítima. Então, quer dizer, serve como um parâmetro, não é um limite máximo, porque assim o legislador, acho que o julgador tem uma liberdade na atuação para avaliar o caso concreto, para avaliar como aquilo repercutiu na vida da vítima, dos seus familiares, né? E pode olhar aí o dano em ricochete, pode olhar, acho que com mais tranquilidade, assim. E o grande cuidado é não fazer o que no início aconteceu, né? De um dano moral virar uma grande loteria, né? Você lembra daquelas histórias que a gente via dos Estados Unidos, né? Pegou uma xícara de café quente, o café quente caiu, queimou $1 milhão de indenização. A gente recebia essas notícias no início, né? Então, assim, tem que tomar esse cuidado de não virar, assim, uma loteria e, me dei bem, sofri um dano moral, agora vou fazer minha vida. Eu vou fechar uma empresa. Exatamente. E, por outro lado, também não pode banalizar, né? Porque senão, dei um soco no empregado, quanto custa? R$1.000? Pô, acho que vale a pena, né? De repente vou começar, todo dia que eu estiver estressado é R$1.000. Então tem que tomar esse cuidado, tem que ser na medida certa, né? Nem de mais nem de menos. E essa é a grande dificuldade, né? Sim. Então acho que por isso acabou o resultado final ficando interessante. Você tem os parâmetros ali que você vai utilizar assim, pela regra normal, né? Com a liberdade de fazer valores maiores quando você sente que realmente o caso pede essa necessidade, né? E dá uma ideia, né? Pelo menos tem uma sugestão ali para o julgador, para também não ficar totalmente perdido, para não ser aquilo, né? Caiu na vara tal, foi ótimo, cair na vara tal é péssimo, enfim. Que é um dos grandes problemas que a gente vive hoje, né? Hoje a gente percebe muito a advocacia reclamando disso, né? Você distribui uma ação e aí o seu cliente pergunta, e aí, vou ter chance de ganhar? O advogado responde, depende de onde caiu, né? Se for com aquele juiz, eu consigo, o outro juiz, não. E isso é ruim para a sociedade, é ruim para o direito, né? É ruim para a sociedade, porque o direito ele pede uma previsibilidade, né? Assim, são regras de conduta, né? Então eu tenho que saber ali, mais ou menos, né, o que eu posso, o que eu não posso, as consequências, né, dos atos. Então isso aí é um tema profundo, mas que não é para hoje, né? Insegurança jurídica. Segurança jurídica está difícil. Bom, outra novidade que a gente pode falar aqui é sobre a questão do... Eu trouxe caderno, gente. Eu sou pessoa, parece nova, mas é uma senhorinha. Alta tecnologia, né? Trouxe o notebook e o caderno e a caneta. O notebook só para o cenário, né? Mas que funciona mesmo é o caderno. Falar a verdade. Sou dessas. Sobre o grupo econômico, né? E falando sobre insegurança jurídica, acho que é um tema também super delicado, porque gerou muita preocupação, né, dos advogados, o que fazer. Mas eu acho que não é
era para ter tanta dúvida? O que você acha? Esse tema, assim, eu acho fantástico, né? Porque, assim, há muitos anos atrás, a gente tinha uma súmula do TST, que é a súmula 205, que impedia que você, na execução, incluísse uma empresa do grupo econômico sem que ela tivesse lá na fase de conhecimento, ou seja, né, sem que houvesse um título judicial em face dessa empresa do grupo. A ideia lá atrás era essa. Então, você quer condenar todo mundo? Então, você coloca na fase de conhecimento, faz a instrução, o juiz julga e condena todo mundo solidariamente para poder executar todo mundo solidariamente, né? Aí cancelaram essa súmula, muitos anos atrás, a súmula 205. Quando cancelaram essa súmula, foi a festa, né? Porque o que o pessoal entendeu? Bom, se o TST cancelou essa súmula, é porque então pode incluir na execução sem ter participado da fase de conhecimento. Então ficou muitos anos funcionando assim. Você está lá na sua empresa, lá trabalhando, de repente bate um oficial de justiça te cobrando R$200 mil para pagar em 48 horas. Você fala, não, mas eu não fui condenado. Não, mas você faz parte do grupo econômico. Eu faço parte do grupo econômico? Faz. Está lá, o reclamante disse que você é do grupo econômico. Então, peraí, então eu quero discutir. Pela nossa lei, a rigor, para eu discutir, eu teria que depositar os R$200 mil em 48 horas. Ou seja, você sofre uma violência muito grande, né? Foi assim por muitos anos, né, Carol? Por quê? Porque é da tese do empregador único. Até que a gente teve uma grande mudança no Supremo, né? Daquele caso em que o ministro Gilmar Mendes, pela primeira vez, levantou essa bola, né? Só para recordar o pessoal, o que aconteceu? Foi indo assim, de forma majoritária, né? E chegou um recurso extraordinário no Supremo que o ministro Gilmar Mendes falou assim, opa, pera lá, se está incluindo a empresa direto na execução como devedor solidário, isso é sinal de que a Justiça do Trabalho está ultrapassando um artigo do CPC, que é o artigo 513, parágrafo 5º, se não me engano. Esse artigo fala expressamente, desde 2015, né, que não é possível você executar devedor solidário se ele não tiver sido condenado lá na fase de conhecimento. Então, o que o ministro Gilmar Mendes fez? Olha, se vocês estão incluindo, é porque vocês estão entendendo inconstitucional esse artigo. E para o tribunal entender que isso é inconstitucional, no caso era o TST, tem que observar a reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade de uma lei. O plenário vai ter que se pronunciar sobre isso. Não é um julgamento de uma turma, tem que ser do plenário. E aí mandou o processo de volta para o TST. O que o TST fez? Mudou a decisão. Disse que o artigo é constitucional e que, portanto, não pode incluir na execução. Isso foi a decisão de um caso isolado. Depois a gente teve as novas arguições que estão em andamento, né? Isso, tem 2 arguições que estão em andamento, e aí desde o dia 25 de maio, o ministro Dias Toffoli suspendeu os julgamentos em todo o território nacional de todas as ações que versem sobre o grupo econômico, sobre a inclusão do grupo econômico na fase de execução. Mas o que eu acho que é importante a gente orientar os advogados e ter em mente é que enquanto isso não for pacificado, e aí a gente volta para o tema da insegurança jurídica, é fundamental que a gente, na dúvida, coloque realmente as empresas do grupo no polo passivo. Acho que não tem muita solução com relação a isso. Assim, eu defendo isso há muitos anos, né? Pela questão técnica, né, que a gente acabou aqui de passar, né, porque existe o CPC, um artigo expresso sobre isso, e o CPC ele é aplicável não só subsidiariamente, mas supletivamente ao processo do trabalho, né? E além disso, né, tem uma outra discussão que é interessante, porque a reforma trabalhista, ela mudou o artigo da CLT sobre grupo econômico, o parágrafo 2º do artigo 2º da CLT. E muita gente não percebeu, porque essa mudança ela foi muito profunda nesse aspecto também. Porque a ideia de empregador único que a gente utilizava para poder incluir na execução, ela vinha de uma lei de 1939
que foi a lei que depois acabou virando esse artigo da CLT, o parágrafo 2º do artigo 2º original. Então, esse era o grande fundamento para dizer, não, a CLT adotou o tal do empregador único. Eu nunca concordei com esse argumento, mas, de qualquer forma, em 2017, o parágrafo 2º foi revogado e foi feito um novo parágrafo 2º. Então, essa vinculação com a lei de 1939 não existe mais. Até porque o parágrafo 2º atual do artigo 2º, ele é idêntico à lei do rural, quando fala de grupo econômico. E lá para o rural a gente sempre defendeu que não existia empregador único. Então, assim, eu acho que é muito arriscado continuar com essa ideia de que eu vou incluir na execução. E não fosse pelo juridiquês, eu acho injusto. Você não pôde se defender, você não pôde produzir provas, você não pôde levar testemunha. Muitas vezes a empresa que está no polo passivo é revel, não se defendeu. Pode até ser do grupo econômico, mas ela não se defendeu e você não ficou nem sabendo. Porque o pessoal acha que grupo econômico é tudo fraude, né? Presunção de fraude. Presunção de fraude, não. Você pode ter um grupo econômico, cada empresa com a sua autonomia, com a sua vida própria, né? E uma empresa não fica nem sabendo de uma ação. Pense num grupo econômico grande, sei lá, Banco Itaú. Você acha que o que entra no Itaú Previdência, o Banco Itaú vai saber das ações? Só para dar um exemplo assim de que não é tudo fraude, né? Então eu acho extremamente injusto você pagar por uma dívida que você não teve oportunidade de discutir, de fazer provas, de dizer não é bem assim, de arguir prescrição, de, enfim, milhões de coisas que você poderia ter usado na sua defesa, mas você foi alijado da fase de conhecimento. Então, eu sempre achei injusto para sair do juridiquês, né? Eu nunca achei correto isso. Eu acho que se tem duas dicas importantes são, na dúvida, coloca no polo passivo todas as empresas. E usar também as ferramentas que agora, essas ferramentas que o tribunal tem disponibilizado de pesquisa, para você também fundamentar o pedido, né? Informar realmente, porque eu acho que também não cabe mais aquela tentativa lotérica, mais uma vez, de colocar várias empresas que você acha que o reclamante comentou, que já ouviu falar, que talvez seja de um primo, do empregador dele. Então, assim, ter essa preocupação com acessar essas ferramentas, ou pedir para que a própria vara acesse, né? Porque tem algumas ferramentas que realmente só são acessíveis para juízes e servidores, e outras não, que os advogados podem acessar. Mas depois a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Eu lembrei de um caso agora, né, de um amigo que ligou, né, assim, poxa, estou com um problema na Justiça do Trabalho, me ajuda, tal. Você sabe, né, que é horrível você se identificar na sociedade como alguém da área do direito, né? Porque todos os problemas as pessoas, né, acham que você resolve. Quando vem me perguntar de parte criminal de família, eu falo, não vai dar muito certo. Mas, enfim, esse conhecido passou pela seguinte situação. Ele tem um mercadinho em Minas Gerais. E, de repente, ele recebe uma citação de execução de um processo aqui no Rio. Aí foi estranho, né? Ele, poxa, dá uma ajuda, dá uma orientação aí, o que está acontecendo? Enfim, aí ele mostrou lá o processo, eu fui ver por curiosidade o que tinha acontecido. Olha só que loucura. Aqui no Rio de Janeiro, tinha um mercadinho, era Mercado Açougue 2B, né? E aí foi revelia, transitou em julgado, começou a execução, não achou o Mercado 2B aqui no Rio. E aí não sei por quê, porque não tinha nem despacho nem decisão, trocaram o polo passivo. Eu acho que alguém entrou na internet e jogou Mercado 2B. Aí acharam ele lá em Minas que o nome é parecido, é tipo Mercadinho B2. Aí pronto, é esse. Mudaram o polo passivo, o cara de repente virou réu numa execução, com um oficial de justiça lá cobrando o dinheiro dele. Aí, o que ele teve que fazer? Contratar um advogado, gastar dinheiro, só para dizer, olha, eu não sou eu, né? Ele lá não sou eu, é isso. Então, esse cuidado que a Carol estava passando, que é muito importante, né? Até porque hoje, apesar do Supremo também ter mexido nisso, a gente tem as responsabilidades de quem litiga, né? A responsabilidade por sucumbência, por litigância de má-fé. Então, assim, a gente tem que
a gente está numa era em que a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz, né? Para poder fazer bem feito, ter resultado, ter efetividade e respeitar os direitos das pessoas, de todos, né? De todos os envolvidos, né? Claro, e aí quando você fala realmente que o advogado é o primeiro juiz do processo, acho que é muito por aí, né? A importância de que o advogado esteja comprometido enfim, com a verdade, na verdade trazida às vezes pelos clientes, mas ainda assim. Então, tentar atuar também da forma mais ética, mais proba possível, é muito importante, sim, porque o que a gente quer é um judiciário tranquilo, né? Claro, assim, uma vez me perguntaram assim, né, o que você acha que seria assim, a grande medida para reduzir o número de processos na Justiça do Trabalho, né? Porque você sabe que a gente tem essa pecha, né, de ser o país que tem mais ações trabalhistas no mundo, né? Isso toda hora isso sai na mídia, né? E é muito ruim para a gente isso, né? Mas, de fato, a quantidade é impressionante, né? São milhões de ações por ano. Realmente impressiona. Aí você tem duas correntes, né? Se tem milhões de ações é porque os milhares de empregadores não cumprem a lei, né? Tá. E tem o outro lado que fala, não, isso aí é uma grande roda, né? Que se usa para tentar ganhar alguma coisa. Eu acho que tem dos dois, né? Eu, como juiz, tenho que ser imparcial, né? Hoje eu estou aqui como professor, mas isso não sai de mim, né? Eu acho que tem as duas coisas. E a experiência prática mostra isso. A sua como advogado é a mesma coisa, né? Acho que você vê gente boa e má em todas as posições da vida, né? Não existe para mim essa característica marcante, mais de um lado ou de outro. É de todo mundo, é do ser humano, né? Uhum. E eu acho assim que a sensação que dá é o que você falou, Carol, assim, falta ética, né? Assim, porque assim, se as pessoas pedirem realmente o que tem direito e também quem está ali no polo passivo se defender realmente com o que é a defesa verdadeira, a gente teria uma grande mudança no Poder Judiciário, né? Uhum. Mas ali no dia a dia, infelizmente, a gente ainda não chegou nesse ponto, né? Eu acho que tem tido até um esforço nesse sentido quando se criaram aí os conciliadores, né, essa semana de conciliação, os sejusques nos tribunais. Acho que foi muito para buscar um pouco disso, de tentar conciliar, de tentar, vamos todo mundo aqui de repente, sem ser na frente do juiz, mas talvez de um servidor, falar a verdade, né, tentar... Isso que você falou é muito importante, assim, porque quando você faz mediação com o servidor, o caso não chega para o juiz. O que é falado ali é em sigilo, né? Então o juiz não fica sabendo. Quando você está ali na mesa de audiência, né, que você está ali relaxado tentando um acordo, você tem que lembrar o seguinte: tudo que você falar pode ser usado contra você. Porque na mesa de audiência você fala, não, mas eu ajudei muito essa menina, ela está pedindo vínculo aí, eu dava férias, eu pagava 13º. Aí você vai ver a defesa, nega o vínculo de emprego, não conheço, nunca trabalhou para mim. E fica lá no subconsciente do juiz, não tem jeito. Não tem jeito, não. No subconsciente, na anotação, ó, já deixa anotado ali, vínculo. E essa ideia de outros métodos de solução, né, eu acho que há algo assim, isso é bem falado já hoje, né, é o futuro, eu acho. É a gente conseguir mudar também essa mentalidade do litígio, né, para a solução, né, e acho que é um ramo maravilhoso para a advocacia trabalhar isso, né, evitar que chegue até o juiz, né, é o sonho de consumo, né. A gente gostaria eu acho que o Poder Judiciário é sempre assim, o último caso, né? Tentei tudo e não deu certo, aí vou para a Justiça. E a nossa cultura ainda não é bem assim, né? Não, a cultura da litigiosidade, de vamos lá, vamos para a briga, vamos ver quanto é que vai dar isso, eu quero ir até o final, e aí até cria, né, um clima realmente de animosidade e a pessoa fica querendo ver a solução mostrada pelo judiciário, aí é que ela vai ficar satisfeita, né? Quando o juiz falar, eu quero ver o que o juiz vai dizer. E o pior é que não fica, porque assim, o juiz, eu até brinco com isso em audiência, né? Você não resolve o problema das pessoas, você acaba com a discussão, porque você vai ali com o poder, com a força e ó, é isso, né? Quantas vezes os dois lados não saem contrariados, né? Porque assim... Procedência parcial parcial é isso, né? Os dois saem contrariados, que é a grande maioria, né? Então, assim, eu acho que é muito interessante essa visão de mudar e assumir, né? Eu acho que a sociedade civil tinha que assumir mais
para ela a tentativa de solução. E é algo que já está acontecendo, né? Assim, a gente está, eu acho que no primeiro passo na área trabalhista, que foi a criação dos sejusques, né? Você colocar dentro do tribunal instâncias de mediação e de conciliação, que ainda vai aparecer a figura do juiz para homologar depois, né? Sim. Esse foi um primeiro passo. Aí tivemos o acordo extrajudicial, né? Que você também leva para o juiz homologar com a reforma trabalhista, que acho que foi um segundo passo tímido, mas vejam, ainda sempre aparecendo ali a figura do Estado, né? Homologando, né? É uma necessidade de uma segurança maior, né? Mas estamos caminhando para isso, eu acho. Estamos. E aí os autores sociais, acho que agora se veem com mais maturidade, mais autonomia até no momento de chegar a uma conciliação, porque na trabalhista eu acho que se assemelha muito ao direito de família, né? Muita gente fala isso e é verdade, porque a gente passa tantas horas no trabalho, isso é um clássico, que é como se a gente convivesse às vezes mais com os colegas de trabalho, com os profissionais que estão ao nosso redor, do que com a nossa família. Então, no final das contas, quando há realmente uma briga, uma discussão, é como se fosse uma questão, assim, íntima, né? A pessoa fica, às vezes, tão magoada. E acho que é por isso que se leva para o judiciário, se bota essa responsabilidade assim, olha, juiz, olha o que aconteceu. Eu preciso que você fale sobre isso, que você entenda o meu lado. Né? Eu acho que quando você consegue trazer um pouco desse clima de conciliação, eu acho que quando também um bom advogado, ele também tenta uma conciliação antes, né? Fala com outro colega da outra parte, tenta realmente encontrar uma composição ali no meio do caminho. Eu acho que isso é muito bacana, porque você mostra para as partes que elas têm maturidade para resolver aquilo sem ser vindo de uma imposição, né, de um Estado juiz, né? E uma coisa que você falou aí, assim, é uma técnica que a gente usa para o acordo sair, né? Deixa a pessoa desabafar, né? Às vezes ela só quer ali falar, né? Colocar para fora, né? Dizer que tem razão, dizer que o outro está errado, enfim, depois que desabafa, o valor do acordo cai de 50 mil para 10 mil. É impressionante, assim, ela só queria colocar para fora. É menos o dinheiro e mais a questão humana mesmo, né? De desabafar, de falar para o juiz. Fui lá e falei tudo para o juiz. Né? É muito curioso isso. E também, assim, eu não tenho dúvidas, assim, que hoje a advocacia ela deve primar primeiro pela tentativa de negociação direta, sem participação do juiz. Porque o juiz ajuda, mas muitas vezes ele atrapalha, né? Porque o juiz, às vezes, ele tem a visão dele do caso, né? Então ali, ele quando já vem com as propostas, né? Às vezes ele vem de uma forma até truculenta, né? Olha, é isso por quê? Porque a gente está treinado para ter certeza de que a gente está certo. Muito bom. Você olha assim, eu vou decidir, sou eu que vou decidir, então eu vou julgar assim, então o acordo é assim. O melhor é isso, porque eu estou falando que é o melhor, né? Só que a gente não conhece o que aconteceu, não conhece os bastidores, né? Então, assim, com o passar do tempo na carreira, você deveria, pelo menos, desenvolver uma sensibilidade maior, uma humildade maior, né, de saber que você não é o senhor daquela situação, né? Você ajuda ali, você conduz, né? Eu gosto muito desse papel hoje, de ajudar a conduzir. E as partes resolvem os seus problemas, né? Até que realmente você precisa, né, ser ali, fazer o papel clássico, né? Que não é legal, mas faz parte também, né? Faz sim. E aí é isso. Como a maioria das sentenças não são nem de procedência total, nem de improcedência, vai ser procedência parcial e não vai ter jeito. Vai sair ali todo mundo insatisfeito porque foi um pouquinho para mim, eu ganhei um pouco, mas perdi um pouco, o outro ganhou um pouco, mas perdeu um pouco. E aí todo mundo sai falando mal do juiz. Eu até falo isso em audiência também, olha, liga lá para a empresa, fala, diz que o juiz está nervoso. O juiz é bravo. O juiz é bravo, não deu certo. Bota a culpa em mim, estou acostumado, pode botar a culpa em mim. Estou aqui para isso. Bom, muito bom. Mas falando aí sobre essa mistura entre direito de família e direito do trabalho, uma dúvida que muita gente vem comentando e tal, é sobre a meação, sobre quem é casado em comunhão universal de bens, como fica quando tem uma execução trabalhista, e as pessoas ficam bem preocupadas quando a gente fala, olha,
Se o casamento foi em comunhão total, comunhão universal de bens, então vai ficar complicado mesmo, porque você vai conseguir resguardar a sua ameação, mas a execução ela vai acontecer e vai poder ser, sim, a execução dos bens do cônjuge, né? Tem que tomar cuidado com as formalidades, né? De intimar o cônjuge, fazer todo o edital, né? Com a intimação, para depois não ter nulidade lá na frente. Mas sim, né? E a execução tem sido, assim, uma preocupação cada vez maior nossa, né? Que é curioso, né? Assim, se você olhar as estatísticas da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho é a melhor justiça do Brasil em termos de efetividade na execução. É a que mais executa, é a que mais consegue resultado, né? Sabe qual é o percentual de sucesso? Chuta aí. Ixi, não, sou ruim de chute. 29%, 30% no máximo. Ou seja, daquelas sentenças todas que a gente produz, 70% simplesmente não vira dinheiro no final, não se executa no final. 70%. Então, assim, é assustador, né? É assustador. Assustador para todo mundo, para a sociedade, para a gente, né? Porque a gente fica ali naquele, né, ofício ali de, poxa, vamos lá, vamos puxar o prazo, vamos ser mais rápido, vamos sentenciar e na hora do vamos ver, né? Só 30% que se traduz efetivamente. Então, é muito importante o advogado, ele se dedicar a essa fase do processo, se dedicar à execução, né? Que eu costumo brincar que a gente tem basicamente 3 tipos de execução, né? Aquela que já morreu e alguém tem que ter coragem de fazer o enterro, né? Que é quando sai, em vez da certidão de óbito, é a certidão de crédito. Aí você dá lá uma certidão para o sujeito, ele bota lá no quadro, enfim. Mas você tem que ter coragem de fazer isso, porque também chega uma hora que não dá, né? Você tem o oposto, que é a empresa que tem dinheiro, que vai pagar sem dúvida nenhuma, mas vai fazer todos os recursos, todos os embargos, vai discutir tudo até o fim. Esse processo é só você não fazer besteira, né? É só você ir tocando para cumprir todas as etapas e no final o dinheiro sai. E tem o terceiro, que é esse que você tem que dedicar energia, né? Que é aquela empresa que tem grana, mas está fugindo, né? Então, assim, é saber usar os recursos, saber fazer as pesquisas, saber por onde buscar, né? Saber que ferramentas utilizar, como procurar, né? E lembrando que a vara é sobrecarregada. Então, assim, o advogado tem que ajudar muito, né? Sim. Porque o juiz fazer tudo de ofício, os servidores fazerem tudo de ofício é muito difícil, é muito processo. Então, não dá, né? Então, o advogado tem que ser um parceiro nesse momento. Sim, e correr atrás, não tem jeito. Aí acho que além das ferramentas típicas de execução, hoje a gente tem várias ferramentas atípicas e que o pessoal está usando muito, que estão gerando inclusive muita polêmica, como é o caso de penhora de milhas e pontos em cartões de crédito. Porque hoje isso vira dinheiro mesmo, né? Então, existem empresas especializadas nessa negociação, compra e venda, né, de milhas e pontos e tal. E isso é monetizável, então, de fato, dá para executar. Basta que, aí, mais uma vez, o advogado precisa realmente diligenciar, informar a vara quais são as empresas que ela precisa, né, que sejam oficiadas, que ele, advogado, precisa que sejam oficiadas. Então, cabe ao advogado, não tem jeito, mas, de qualquer maneira, eu acho que é muito importante que o advogado consiga trazer para o juiz as informações, que ele já corra atrás das ferramentas, para conseguir realmente executar naquele processo aquele devedor que está ali se escondendo. Mas além dessa questão das milhas, e que eu vou querer saber a sua opinião, é claro, tem ainda uma mais polêmica, que é a apreensão de CNH e de passaporte dos devedores. Então, assim, é bem delicado, né? Eu já fiz. E já deu certo já uma vez. Mas não pode banalizar, né? Porque assim, um grande problema é esse. Sai uma notícia no jornal, né, de que juiz apreendeu carteira de motorista e passaporte de devedor. Aí no dia seguinte você tem 200 petições pedindo a mesma coisa. Só que, sim, você apreender carteira de motorista, apreender passaporte, é uma medida que vai fazer restrições a direitos fundamentais. Direito de ir e vir,
né, de a pessoa poder se locomover, né, enfim, às vezes até afeta a profissão da pessoa, né? Hoje muita gente ganha vida com transporte, né, por aplicativo, e você fazer a retenção de uma carteira de motorista pode ser ali o fim do devedor, né? Mas o que é importante é você, estrategicamente, em determinados casos específicos, você usar essa medida que normalmente vem aliada com uma informação interessante, que é publicação em rede social. Ah, isso aí é o máximo. Começou a publicar foto em Miami. Compras em loja de grife, principalmente se for assim, em contexto de viagem, né, mostrando aquele luxo, né, aí, meu amigo, não tem jeito, assim, é uma medida que normalmente vai funcionar bem. Você prender um passaportezinho, a casa cai, né? Como é que eu vou para a Disney? E aí pode dar um resultado interessante no processo, né? Porque o juiz ele tem que ser enérgico, mas na medida certa, né? Porque também o juiz que indefere tudo porque não quer ter problema, aí não consegue, porque infelizmente a nossa cultura no Brasil é de não cumprir. Essa é a nossa cultura. Tem uma história clássica de colegas juízes que foram fazer um curso na Alemanha, e curso de processo, aí perguntaram lá para o professor alemão como é que funciona a execução aqui. Aí ele, como assim? Não, quando o juiz dá uma ordem, né, condena e a pessoa não cumpre. Mas como assim não cumprir a decisão do juiz? Mas não cumpriu por algum motivo? Não, não cumpriu porque não cumpre, mas pode não cumprir? Então isso já explica tudo, né? Porque assim, a nossa cultura é totalmente diferente. O juiz condena e você foge, você some, você bota em nome de laranja, você, enfim, né? Você mente, né? Você esconde patrimônio. Apesar da gente ter ferramenta para isso tudo, né? A consequência para essa conduta aqui no Brasil é praticamente nada, né? Uma multazinha lá que você vai dar no processo. Um processo que você já não consegue cobrar, você dá uma multa, é só uma cobrança maior que você não vai conseguir resolver, entendeu? Então, assim, a consequência é muito pequena, né? Para você descumprir uma determinação judicial. Não tá no imaginário das pessoas de que, poxa, sabe, o juiz mandou, caramba, casa caiu, né? Não é essa a sensação que a gente tem no país hoje, né? Porque às vezes está ali só correndo juros e correção monetária e vale mais a pena para o devedor deixar correr esses juros e correção, mas deixar o dinheiro dele rendendo muito mais numa conta, né? E depois ele paga mais à frente com esse ganho aí que ele teve. Sem falar aqueles que depois disso tudo, quando você finalmente pega alguma coisa, sei lá, a dívida de 200 mil, você conseguiu pegar um imóvel, aí ele vem fazer um acordo por 80, 70. E muitas vezes o exequente aceita. E também, para mim, é crédito, né? Assim, se aceitar, estiver feliz, é isso que quer fazer, é maior, é capaz, está orientado, sabe o que está fazendo, ok. Então, ainda tem essa de meio que aproveitar, né? De esticar tanta corda, né? Que a pessoa já está cansada ali, não aguenta mais, quer resolver, entendeu? Ainda tem isso, né? Tem esse jogo que se faz, né? Mas rede social, aí o pessoal que ostenta, que apresenta tudo que vive nas redes, tem que realmente tomar cuidado, porque eu vi no outro dia uma notícia de que uma exequente que tentava executar as bolsas da executada, porque ela viu que as bolsas eram da marca XYZ e ela queria, porque queria aquelas bolsas. Eu precisaria nomear um perito, porque eu não tenho muito conhecimento nessa área. Mas isso também, rede social também é muito utilizado para contradita de testemunha, né? Você conhece? Conheço. É amigo pessoal? Não. Excelência, olha as fotos aqui. Aí tá lá no churrasco, abraçado, corações, te amo. Meu irmão, para sempre. Bastante. Mas essa coisa das ferramentas que você estava falando na execução, vou dar uma dica aqui prática. Assim, não peça tudo ao mesmo tempo. Porque assim, a gente recebe petições assim, aí são 20 ferramentas. A pessoa pede 20 coisas ao mesmo tempo. Aí você multiplica isso. A minha vara aqui é bem enxutinha, tem 3.000 processos em execução, 2.500. Em execução? Em execução. Tá. Algo assim.
Então você multiplica, bota aí 2.000, você multiplica 2.000 por 40 ferramentas para serem utilizadas, com 9 servidores numa vara, para fazer tudo, audiência, não sei o que lá, tudo. Então assim, tem que ser estratégico, sabe? Você tem que ir direto no ponto, tentar achar o que realmente vai dar efetividade para o seu processo. Eu acho que eu sinto falta disso, sabe? De ir para o ponto direto. Porque fica aquele negócio de tentar jogar a rede para ver se pega um peixinho, entendeu? Dar tiro de canhão para matar passarinho, sabe? Você precisa ser mais específico. Eu acho que essa é uma grande falta, né? De ir direto no ponto. Tá, bacana ouvir isso, né? De um juiz que está acostumado a ver tantas petições, tanto pedidos de execução todos os dias, né? Agora, a gente estava falando aqui sobre a apreensão de CNH, você falou sobre as pessoas sobre a Carteira Nacional de Habilitação, né, para dirigir, e sobre as pessoas que precisam dela para poder trabalhar com o veículo e tal, e eu me lembrei da questão dos julgamentos também muito recentes aí das empresas de aplicativo, né, direção por aplicativo, seja Cabify, Uber, enfim. Isso aí tá uma revolução isso, né? E o STF está dando um tom para essa questão totalmente surpreendente para a Justiça do Trabalho, né? E eu vejo assim que as pessoas estão com dificuldade de compreender o que a gente está vivendo, né? A visão de mundo do STF para a área trabalhista, porque assim é completamente contrária à nossa construção aí centenária quase que a gente da Justiça do Trabalho, assim. O STF ele tem batido na seguinte tecla: se você tem um contrato de natureza civil ou comercial firmado, não é a Justiça do Trabalho que deve analisar se esse contrato é válido ou não, porque esse contrato não é de trabalho. Esse contrato é civil ou comercial. Então, quem deveria analisar isso é a Justiça Comum. Essa é a visão que o STF está tendo, né? O que contraria o que a gente sempre fez, né? Porque o que a gente sempre fez? Você tem um contrato lá civil, comercial, você ajuiza uma reclamação trabalhista, com causa de pedir de elementos do vínculo de emprego, com o pedido de reconhecimento do vínculo. E aí o que a gente sempre fez? Bom, está pedindo vínculo de emprego, a competência é da Justiça do Trabalho, para dizer se há o vínculo ou não. Então o STF está no momento anterior. Está falando, pera lá, antes de você, Justiça do Trabalho, dizer se é vínculo de emprego ou não, o juiz competente tem que dizer se aquele contrato originário é válido ou não. Essa discussão não pode ser feita na Justiça do Trabalho, tem que ser feita lá. É isso que o Supremo tem feito e foi nesse sentido a decisão do ministro Alexandre de Moraes num trabalhador do aplicativo Cabify, né? Foi. É porque teve uma decisão do TST reconhecendo o vínculo, né? E aí com base em subordinação, falando que porque os trabalhadores eles têm ali a possibilidade eles não têm a possibilidade de definir preço, de definir tarifação, de definir repasse para a empresa, eles têm que cumprir de alguma forma algumas regras que são estipuladas pelas empresas, que é um aspecto da discussão. E, por outro lado, teve aí a decisão do STF. É que assim, essa decisão do TST foi do aplicativo Uber, né? Isso. E o argumento, como você disse, é que a subordinação ela seria algorítmica, né? Porque o próprio software, ele tem todos os controles do trabalho do motorista. Esse é o grande argumento. O contra-argumento também é muito interessante, né? Porque para você fugir da subordinação é só desligar o aplicativo. Você liga porque você quer, você se coloca naquilo ali porque você quer. Tirando a brincadeira, mas assim, o contra-argumento seria num sentido que é até muito perigoso para o desenvolvimento das relações trabalhistas no mundo atual. Porque assim, já é meio que consenso que para o futuro a gente não vai ter aquela relação de emprego clássica, tradicional, que foi a construção histórica da área trabalhista, né? O consenso é que a gente vai ter cada vez relações mais flexíveis e intermediadas por tecnologia.
Então, qual é o grande risco desse debate para mim? Que eu acho que está apontando para esse resultado final ruim na minha percepção. É não olhar esse trabalhador de aplicativo nem como empregado, nem como trabalhador. O perigo é acabar chegando à conclusão final, que foi a decisão do Alexandre de Moraes no Cabify, não no Uber, mas no Cabify, de que essa pessoa que se loga e usa o aplicativo simplesmente é um consumidor. Ele é um autônomo que contratou um software para trabalhar melhor. É a mesma coisa que eu contratar um software aqui para fazer edição de imagens. Eu quero fazer um podcast, eu contrato um software. Então, assim, quando o ministro Alexandre de Moraes jogou para a Justiça Comum essa questão do Cabify, a base foi essa. Olha, não é nem emprego, nem trabalho. É só uma pessoa comprando um software, que assinou um contrato, que estava ciente disso tudo, porque a Cabify, aí a Uber, aí todos eles, não seriam empresas de transporte. Seriam empresas de tecnologia, que vendem softwares. Que é a defesa deles. Eles se colocam dessa forma. Eu sou uma empresa de tecnologia. Eu não tenho frota, eu não tenho motoristas, eu só vendo um software. Só que é num esquema de parceria. Eu vendo software, em vez de você comprar em preço único, eu cobro um percentual. É isso. Entendeu? E aí, se o julgamento for por essa linha, então, se entender que se trata de uma relação de consumo e não de relação de emprego, nem de trabalho, então o julgamento vai ser pela justiça comum, não é isso? Justiça comum, e aí o que me assusta, sem direito trabalhista, nem de empregado, nem outro qualquer, né? Porque assim, essa discussão já tem muitos anos, né? E eu bato nessa tecla há muitos anos também. E muitas vezes foi até mal falado, assim, inimigo do direito do trabalho, quer destruir o direito do trabalho. Não, o que as pessoas não estão percebendo, né? Hoje já está mais visível, mas o que as pessoas tiveram dificuldade de perceber é que a área trabalhista, na minha percepção, ela vai se desenvolver a partir do momento que ela souber absorver essas novas formas de trabalhar. Para a gente criar uma principiologia do trabalho humano e não do emprego, né? Porque quando a gente fala em direito do trabalho hoje, a gente está falando de emprego, vínculo de emprego. CLT é para vínculo de emprego. É uma coisa muito restrita. Que estatisticamente, eu gosto de números, né? Que estatisticamente hoje não alcança nem 30% da população ativa. Então, quando você fala assim, a CLT protege quem consegue entrar na CLT, que é só 30%. Não chega nem a 30%. Os outros 70% ou estão em outras formas de trabalhar, ou, que é a maioria, na completa informalidade. Isso assusta. Né? Poxa, eu sou juiz há 26 anos, estudo direito do trabalho há mais de 30 anos, e estudando CLT, aí depois de 30 anos eu olho, mas caramba, não pegou nem metade dos trabalhadores, não protege nem metade dos trabalhadores. Então, assim, eu acho que é uma coisa que não era para ter tanta discussão, assim, tanta polarização, sabe? É a gente pensar assim, o que a gente pode fazer para melhorar, né? O que a gente vai fazer? É colocar a CLT para todo mundo? Eu acho que historicamente isso já se mostrou não ser viável. Criar uma proteção trabalhista nova, que é o que eu defendo, né? E rápido, para a gente não perder essas competências e, mais do que competência, não perder a qualidade de trabalhador, que esse é o risco que está na mesa, perder a qualidade de trabalhador. Então você vai ser transformado em consumidor e não trabalhador. E aí direito trabalhista não vem, entendeu? Esse é o grande risco. Eu li seus últimos artigos, sem querer puxar saco, mas eu li mesmo. E aí tem aquela ideia do drop tudo, né? E aí, porque fica uma polarização que é meio manipuladora, né? Assim, quem dá vínculo de emprego para tudo é uma pessoa do bem, né? É um defensor dos pobres, do vulnerável, dos oprimidos. Quem já tem a cabeça como a minha mais aberta, é do capital. É um juiz do capital, é um professor do mal, entendeu? Eu já fui acusado, gente, de receber capital estrangeiro mancomunado com a grande mídia golpista. Eu já recebi uma mensagem assim, né?
Aí se pelo menos tivesse caído o capital... Sabe, é um negócio de louco, assim, porque assim, as pessoas estão muito cegas hoje, né? Hoje está difícil, né? Hoje o diálogo é muito difícil, né? As pessoas não estão abertas para pensar de forma diferente, né? Tá? E eu espero que a gente ajude aqui com o nosso podcast, né? Sim, com certeza, porque é legal, mas será que pode? Pois é, a gente vai estar sempre fazendo essa pergunta, né? Tem um monte de coisa que é legal, mas pode? E essa questão do Cabify, eu acho que assim, o que eu acho que é importante também, né, para dar uma dica final aqui para a gente encerrar esse nosso primeiro episódio, né, como que o que está se discutindo lá na origem é a validade de um contrato civil comercial. É engraçado quando você vai ver as discussões, as pessoas não questionam a formação desse contrato. Se teve vício de consentimento, se não teve. Por que eu fiz esse contrato? Eu fiz esse contrato de forma livre porque eu quis, eu sabia que estava fazendo ou não? Eu fui enganado, fiz coagido, né? Então, isso eu acho que as pessoas têm que começar agora a prestar atenção, né? Porque a discussão vai passar por isso. Esse contrato, ele é viciado ou não? Não basta mais você dizer que fez o contrato, mas era subordinado. Não basta isso mais. Você tem que discutir a formação desse contrato, entendeu? E isso a gente não tá vendo, né? Uma super dica, então, essa informação aí sobre, no momento da celebração do contrato, tem que informar, então, se houve ou não, enfim, vício de consentimento na celebração dele, tá? Boa dica, obrigada, professor. Maravilha, né, Carol? Professor também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí um pouquinho do nosso tempo juntos e que sigam a gente nas redes sociais. É legal, mas pode. Então, gente, obrigado por esse primeiro episódio, nossa estreia. Espero vocês por uma longa caminhada onde a gente vai sempre manter esse mesmo tom, né? Trazer de forma leve, com exemplos, contando causos, mas com conteúdo aprofundado e conteúdo sério, tá? Fiquem conosco, sigam nossas redes sociais e não se esqueça dessa pergunta fatal. É legal, mas pode.